Sejam muito bem-vindos, amigos vascaínos. Temos aqui mais um episódio do nosso podcast da Colina. Hoje temos Já tá rindo, Igor? Já tá rindo. Comecei a rir, Igor já tá rindo hoje, que hoje o programa tem tudo para ser muito maneiro, muito engraçado. A gente tem uma participante aqui hoje que talvez não faça vídeo hoje, que normalmente ele fala que faz vídeo todo dia. Hoje ele tá aqui com a gente, vamos ver se vai sair vídeo dele hoje, sim ou não. Quero apresentar aqui o JV, nosso parceiro vascaíno, grande influencer aí. Já passou de 300 mil seguidores? Não, tá quase lá, tá quase lá. 245, se eu não me engano. Já ele chega nos 300 mil seguidores. Pô, aí, tomara. vascaínos. Deus te ouça. É um prazer imenso te receber aqui, amigão. Seja bem-vindo. O podcast aqui é seu. Vamos trocar uma ideia bacana de Vasco. Isso, prazer é todo meu. Eu queria agradecer o convite de vocês. É muito legal estar aqui. É sempre bom falar de Vasco. Com certeza. Mesmo que independente da fase, é sempre bom conversar sobre o Vasco. Muito obrigado pelo convite. Obrigado, JV. Hoje eu tenho parceiro aqui do meu Léo, como sempre, aqui do meu lado. Léo, tudo bem? Decoração nova hoje, né? Essa é a camisa 3 do Vasco, né? É a nova camisa 3. Aí, alô Nike, nova camisa 3 do Vasco aí. Igão, como sempre, do lado de lá, pesando a banca, né? A mesa mais pesada tá sempre lá. Sempre não, vocês que acham isso, mas, pô, hoje é dia da gente poder extravasar um pouquinho, né? Pô, comemorar a vitória do nosso time aqui, tá aqui no Mundial de Bayern Clubes. Da Gama. E, gente, queria pedir, hoje é um dia pra quê? Dá like, me segue e compartilha esse episódio aí, hein, pô. A gente posta vídeo todo dia também. É isso aí. E a gente, pô, vem aqui nesse bom humor, né? Hoje, com certeza, com a participação do JV, mas a gente vai querer saber da tua história aí, como foi, como é que você começou. Um pouquinho mais sério aí, como é que é essa tua relação com o Vasco e como começou esse boom aí, a ponto de você chegar a ser o oficial, o JV, que todo mundo conhece aí na barreira do Vasco. Foi uma história engraçada que eu tava conversando com vocês ali fora, que era João Valzac, né? Eu fiz teatro. E no meio de um monte de coisa eu acabei esbarrando com o Juninho Machão da Gama, que é um grande influencer no YouTube. E a gente virou amigo e tal. Eu conheci o stand-up, comecei a fazer shows de stand-up e comecei a me aprimorar no humor, né? Comecei a virar um comediante daí, do YouTube Space na época. Legal. A gente se esbarrava por lá, a gente ia pros eventos do YouTube Space. E ele e o Nelsinho do Sam Barreira falaram, pô, JV, tu podia juntar o stand-up com o Vasco e começar a fazer vídeos sobre o Vasco, fazer piadas sobre futebol e tal. Acho que vai dar certo e tal. Juninho ia em quase todos os shows meus, ria de todas as piadas 5 vezes. E ele acabou, pô, faz sim, cara. Pô, se ficar maneiro eu reposto lá, eu posto no Instagram e tal, vai ficar maneiro. Aí eu fiz o primeiro, foi o que eu falei pra vocês, era João Valzac. Aí eu, pô, vou fazer um Instagram alternativo pra ver se, pô, zero amigo, não quero amigo curtindo, pra dar moral. Se der certo, foi porque era legal mesmo. Aí criei esse JV, oficial JV. Aí compartilhei com ele, começou a dar certo, só que deu certo muito rápido. E quando eu fui ver, já estavam me chamando de JV na rua e já era tarde demais, não dava pra mudar, não ia voltar a ser o João Valzac é muito complicado. Aí ficou JV. Hoje, inclusive, me chamam muito de JP em São Januário. JP. Que não tem nada a ver, não sei. Confunde. Não, acho que tem gente que confunde e tem gente que já faz de sacanagem, porque no início também alguém me chamou de JP. Eu, cara, por que JP? Da onde as pessoas tiraram JP? Aí tinha um ou outro que já me chamava de JP pra zoar, a galera ouve, vai repassando e virou JP. Isso em que ano, o Jota? Cara, eu comecei a fazer vídeo do Vasco em 2022. De humor eu faço desde 2015. Pô, então foi uma ascensão meteórica, né? Porque são 3 anos só, pô. De 2022 pra cá, 3 anos. É rápido, né? É, bem rápido. E assim, JV, essa tua ligação, assim, com o Vasco, você tem quantos anos, desde quando você acompanha o Vasco, tua família vascaína, como é que foi esse início aí? Você é muito Vasco, o Vasco que te trouxe... Sabe qual é? Sei. Não, eu sempre fui muito Vasco, eu nunca tive muita condição de ir pra jogo. Porque eu sempre fui um cara muito teimoso, né? Tipo, eu fiz faculdade de teatro, então não é uma parada difícil, não é uma parada fácil, é uma parada muito difícil. E eu ficava naquela, não, eu tenho que ganhar dinheiro com isso, eu tenho que viver disso. Eu não queria ficar na frente das câmeras, eu queria trabalhar atrás, tipo, preparador de elenco, essas paradas. Eu queria trabalhar por trás, preparando a galera lá da frente. Só que acabou que eu tropecei e caí na frente da câmera e fiquei por ali. Dei sorte, porque é um meio muito difícil. Hoje em dia talvez não seja tão difícil como antigamente, por causa da internet. Mas acabei caindo ali na frente das câmeras. Me perdi na resposta.
Se tu era muito Vasco desde sempre, ou se o sim. Vasco te trouxe... E o Vasco, eu sempre acompanhei muito o Vasco. Eu não tinha essa condição de frequentar Sim. estádio. Eu ia de vez em quando, quando o Juninho me arrumava ingresso e tal. Mas não deixava de acompanhar. Sempre foi uma parada muito religiosa ali. Jogo do Vasco, eu parava tudo que eu tava fazendo e parava para assistir o jogo do Vasco. Só que conforme eu fui ganhando fui sendo reconhecido, aí ficou mais fácil e meio que impossível não ir pro jogo. Né? É, Hoje, sim. pô, além de trabalho, é um Faz hobby parte. que eu gosto muito. É uma honra estar ali trabalhando e vendo o Vasco de perto. 2011 você acompanhou o título da Copa do Brasil? Tu era muito novo? Não, 2011 eu tinha 21. Eu lembro onde eu vi Não, 2011 tu tinha o quê? 21. Eu tô com 34. Que isso, rapaz? Que isso, Caraca, mano? Chocou metade da Não, internet. acho que agora. todo mundo, Caiu geral. o YouTube agora. Não, eu achei que Chocou metade da tive uns 20 e pouco. Porra. Morei longe da praia. Tá bem conservado. Tá trocando o óleo do motor direitinho. Morei muito longe da Porra, praia. então, eu achei que, pô, de repente tu era moleque, não tinha curtido tanto e tal. Então, não, porra. eu cheguei. Eu peguei a época boa do Vasco ali. Eu tenho ótimas lembranças do Vasco. É isso aí. E, de repente, por isso também fica mais fácil fazer piada hoje em dia com Justamente. o que a gente tá vendo. Tem Porque a gente referência. viu. A gente tem. Galera que vem zoar, tu não viu nada do Vasco, o Vasco tá sem ganhar uma temporada. Mas eu peguei uma época boa do Vasco. Com certeza. Então, eu tenho propriedade pra falar isso. Dessa mudança toda da tua geração, dessa tua virada de chave você se formou, né? Me formei. Pós-faculdade, influencer, tipo, você tem marco, assim, um detalhe que foi a tua virada de chave, assim, tu fala assim, cara, agora realmente, agora eu vou trabalhar, vou focar nisso, vou ser o JV vascaíno e vou São Januário todo dia. Teve alguma virada, assim, você falou que você ia nos stand-ups, mas foi ali nos stand-ups, você começou a perceber? Não. Ou foi algum vídeo seu, o primeiro vídeo, alguma coisa que te deu um start, que você fez, bom, agora é isso aqui que eu quero pra minha vida? Não, acho que foi quando a galera começou a reconhecer mesmo em São Januário. Porque antes de estourar, eu já comecei a ter condições de voltar a ir para o estádio. Que eu trabalhava editando vídeo. Sim. E eu comecei a ganhar um dinheirinho ali que dava para voltar a ir para o estádio. Só que, por mais que não fosse na frente das câmeras, eu tava ganhando, fazendo o que eu queria fazer, que era atrás das câmeras, editando. Mas ganhava, dava para viver ali e acompanhar o Vasco. Aí, numa dessa, a galera começou a me reconhecer. Só que acho que o primeiro que me reconheceu não foi nem por causa do Vasco, foi por causa do TikTok, que eu fazia vídeo de humor também. E o cara falou de alguma música lá, que eu tinha feito uma paródia, que quando ele foi até... Outra história engraçada, que ele chamou de JV, eu fiquei olhando pra cara dele, tipo, JV? Tu que é o JV? O JV? Ué, mas antes de você escolher o JV... Não, já era o JV, tá. só que eu não me ligava, porque ninguém me chamava de JV. Eu era o João, ou o Valzac, ou o João Valzac, ou o Joãozinho, mas nunca o JV. Aí foi o primeiro que me chamou de JV, que eu me assustei e... Caraca, a parada tá rodando mesmo, pegou. Deve ser uma parada. E ali porra. acho que foi a virada de chave de que dava pra eu Exigir. largar a edição e tentar focar um pouquinho mais nisso. Hoje você tá 100% nos vídeos. 100% nos vídeos. Mas Cara, você que faz tudo também, né? Edição, Isso. assessoria, quem organiza a agenda. Não, a assessoria é a Gabriela, né, que é minha namorada. Ela que cuida de assessoria pra mim, porque eu sou péssimo com agenda, com qualquer... Pra lembrar as coisas, eu sou muito ruim. TDAH fortíssimo. Muito forte. Mas tu sabe que tem uma explicação pra isso? Dizem que os caras que são muito criativos, que é o caso dele, tem menos retenção de Foco, conteúdo, tem menos memória. Decora menos. as Dizem que coisas. o cara que é criativo tem menos memória, o cara que cria, que decora Pô, vou mais. considerar. Porra, eu sou então fraquíssimo mesmo, porque eu não me acho criativo e minha memória é uma bosta. Inclusive com música, eu faço... Minha memória é péssima. Obrigado por esse elogio. Vou levar como um elogio. Não, mas é, cara. Minha criatividade. Eu faço muita paródia. Às vezes tem gente que, me para na rua, canta aquela paródia. Eu não lembro. Cara, eu ia perguntar. eu não não lembro. pensei nisso. Antes de você chegar aqui, eu tava vendo a paródia que tu fez aquela Arbitragem. música da Fábio Castel. Ah, tá, sim, sim. Porra, Aquarela. mané, Homenagem à aquarela. arbitragem. Boa demais, mané. Boa demais. Eu ia te perguntar, aproveitando que a gente tá falando de criatividade, memória, paródia, tu é um cara meio autodidata, né? Porque tu toca, tu canta, tu inventa, tu... Cantar... Não, na verdade, cantar não, eu faço um pouquinho de cada É, coisa. foi Eu faço afinado. mal um monte de coisa. Mas tu se afinado, considera foi afinado. autodidata, assim, de pegar as coisas Não, rápido? considero porque não teve aula, né? Então, aprendeu sozinho autodidata. É isso aí. E desde pequeno eu sempre tive essa curiosidade mesmo de fazer as coisas sozinho, de não depender de ninguém. Pô, tu entendeu? nunca teve aula de violão? Tive, mas eu aprendia mais sozinho.
Aí eu larguei. É autodidata o homem. Porque era a questão da curiosidade. Ainda mais hoje em dia com a internet, com o acesso que tu tem. Tu quer aprender violão. Tu vai uma semana, tipo, passa a semana inteira. Aula 2 vezes na semana. Mas tu tem a internet 7 dias ali. Ela te entrega mais do que as 2 aulas, Muito mais. Tu faz o exercício que o cara te passou e tu quer mais. Não, eu quero fazer mais. Aí tu vai entrar na internet e pega mais 3. Então tu acaba aprendendo muito mais sozinho do que na aula. Sim. Lógico que na aula tu vai aprender com quem entende a parada, vai aprender da maneira certa, fazer tudo direitinho, sem vício e tal. Mas na internet, quem tem curiosidade aprende tudo. Agora, uma curiosidade assim, que você comentou assim, pô, eu me formei em teatro, você pensava em trabalhar por trás das câmeras. Você nunca se viu, por exemplo, você moleque na escola, você, bem-humorado, tu devia ser um cara que chamava atenção na escola, assim, de fazer piada, de contar, ou não? Isso veio depois? Já tua criatividade foi chamar atenção depois, assim, mais velho? Você, na escola, não era um cara que, tipo... Formava opinião mesmo. Eu sempre fui o cara metido a popular da escola. Eu não era o popular, mas eu era ali entre os populares. Mas não era o cara de... Eu era mais o cara mais fechadinho ali, tipo, ficava só observando, mais na minha. E aí, essa mudança de chave pra você, já te trouxe algum hate? Já trouxe muita gente que te incomoda? Muita coisa. Hoje em dia eu prefiro não responder. Eu até falo isso, tipo, comentário. Eu posto o vídeo, aí o comentário eu leio ali nas primeiras horas, respondo. Passou ali da primeira hora, se o vídeo viralizar, aí vem muita gente que é pra te atacar mesmo. Então eu evito ficar vendo comentário de vídeo antigo, de vídeo que já passou, ou de vídeo que viralizou mesmo. No off eu perguntei como é que ele geria, se ele geria tudo sozinho. Você falou que a assessoria lá, né, as datas é a tua namorada e o resto é tudo você, até a criação das paradas. Quando eu perguntei se ele geria sozinho, era exatamente para saber como você fazia com os ataques. Porque, cara, o ser humano, acho que já foi até dito aqui na nossa mesa aqui por alguém, eu não me recordo de quem, mas não sei se foi o Renatinho, que a gente tem tendência para olhar só pro que é negativo, né? Sim, foi no episódio com o Renato. Quando tu recebe um monte de crítica, tu fica naquilo ali, empaca naquilo ali, não é? Não, como é que tu trabalha acerta legal mesmo. Às vezes é uma parada nada a ver. Ele fala... Hoje mesmo teve um rapaz que eu até tava conversando com ele e acho que eu converti ele para seguidor. Quando eu respondo na boa, entendeu? Eu não respondo, tipo, atacando junto. Sim. Porque às vezes a pessoa nem sabe o que tu tava querendo dizer ali, como foi o caso de hoje. Que eu tinha comparado o Bayern com o Bahia, falei que o Bayern não era o Bahia. Ele entendeu de uma forma como se eu estivesse ofendendo o Bahia, mas eu só disse que o Bayern não era o Bahia. E realmente não é. O Bayern não é o PSG. Parece também um não pouco é o PSG. As cores parecem. Realmente, as cores parecem. Aí eu expliquei pra ele, eu fiz a piada porque o Bayern, o nome, né, é parônimo. É parônimo. Bayern e Bahia, dá pra confundir. Exato. Fiz isso. E eu respondi ele na boa e acabou que... Ele entendeu. Entendeu na boa. Mas tem umas ofensas que às vezes nem é ofensa. Se eu te chamar de bobo aqui, não é uma ofensa. Se eu falar que teu trabalho é desnecessário, às vezes nem pega. São as palavras que às vezes machuca legal quando fala. E às vezes é o teu momento também, às vezes tu não tá no momento legal, tu não tá no dia legal. O Vasco perdeu. E aí tu gera vem isso o cara, como? teu trabalho é desnecessário. Você gera isso não consumindo, de repente, né? Eu tento... Eu deixo pra responder depois. Primeiro eu deixo pra... Primeira parte é depois eu respondo. Não vou responder agora. A primeira ação é... Esquece, vamos esquecer um pouco. Depois eu respondo. Aí quando esfriar a cabeça, aí eu leio de novo. Dá pra responder legal? Aí eu respondo legal. Não dá pra responder legal? Não. Então deixa pra lá. Teve Aí você bloqueia? Não, deixa lá também. Viu, Pedrinho? Não precisa, Pedro. Porque dá engajamento também, né? É bom que dá engajamento. Ele vai lá e vai me xingar de novo. Então ele engajou. Exato. Você sabe que isso é interessante porque a gente, como podcast da Colina, a gente combinou de responder comentários no YouTube, no Instagram, né? E teve um dia que eu foquei lá em responder comentários do Instagram. Eu não me recordo de qual era o conteúdo, mas enfim, alguém criticou. E eu procurei responder também de maneira bacana. Educada. Eu gostaria muito de receber... Eu queria que um dia o podcast da Colina chegasse no nível de receber tantas ofensas assim e a gente estivesse perdendo tanto tempo para pensar, eu vou responder isso aqui de maneira bacana. Porque engaja.
Quando você, né? E às vezes o cara só quer atenção mesmo. Muitas vezes eu respondi, o cara só queria atenção. O mundo hoje cara, sofre com falta de atenção. Por exemplo, eu tô doido pra, quando acabar isso aqui, tem um monte de gente criticando essa camisa aqui em cima. Tomara que tenha, cara. Sabe por quê? Porque é sinal que não tem só vascaíno assistindo. Isso é importante. Mas vai ter. O último vídeo que eu fiz zoando o time da Gávea, eu acabei de fazer e já pensei, cara, vai ter hate em cima desse vídeo. A galera vai cair em cima desse vídeo. Pô, ficou muito bom. Pô, o cara eu tinha salvado, eu salvei esse. Quando eu vi o vídeo dele falando como é que é só uma tragédia, tira esse título da gente, pô, eu salvei. Era isso que eu precisava. Tu já viu? Salvei e deixei guardado ali. Uma hora eu vou usar isso aqui. Tu já viu que esse teu vídeo já é um dos que tem mais curtidas, né? Esse da eliminação do Flamengo. Já tem 123 mil curtidas. Que, tipo assim, tu tem alguns lá que ficam fixados que batem 140, 130 e pouco. Esse é um recente que já tem 120. Esse vai provavelmente passa. E aí, da felicidade de ver, né? Sinal que tua edição foi boa, sinal certeza, que tu pensou bem, tu teve todo o trabalho, na hora que tu viu o vídeo lá atrás, tu já falou, esse aqui eu vou usar no futuro. Foi igual do apito no hino, né? Quando eu guardei esse vídeo por quase uma semana. Como é que é esse? Foi do... Tem aqui também. O hino deles tem um apito no hino deles. O hino do Flamengo tá... tem um apito. Porra, tem apito quase que o tempo inteiro. Porra! Aí eu tinha feito a paródia do... Eu fiz a paródia do Fluminense e botei o hino no fundo. Aí eu, vou fazer agora uma do time da Gávea e vou botar o hino deles no fundo. Aí eu tô ouvindo o hino. E eu, não é possível que tenha um apito, né? Aí eu voltei e tinha um apito. Eu não, vou procurar outro que isso aqui deve ter feito de sacanagem. Procurei outro. Aí no outro também tinha. Eu, que é a Gabi. Gabi, ouve isso aqui, vê se tem um apito. Sou eu que tô imaginando. Tem. Então, vou guardar isso aqui. Nem botei o hino deles na paródia, que é pra ninguém descobrir antes de mim. Guardei o hino, tirei o hino, botei só a paródia normal mesmo. E no dia seguinte eu escrevi o texto sobre o apito no hino. E mesmo assim, guardei ele, melhorei, no dia seguinte melhorei, porque eu escrevo num dia, já gravo, edito e posto. Esse eu demorei uma semana escrevendo pra ver se estava legal, porque eu sabia que era uma parada que ia pegar. Porque é um desafio, né? A tua brincadeira de gravar vídeo todo dia, se tu faz tudo sozinho, a gente tá vendo aqui o perrengue que a gente tem a Maran, a agência que salva a gente lá, a Stephanie, o Igor, inclusive, obrigado aqui pela participação. Tem aqui o Fernando, o Tito, o Renato, que ajuda a gente na edição. Cara, fazer tudo sozinho... É complicado. Pra gravar todo dia. É uma correria. O cara é autodidata e vive disso. E ele é um fenômeno. A gente tem memória boa. Que a gente é burro, né? A gente não é criativo. É o que eu falo da sorte, né? Porque se eu tivesse que trabalhar com outra coisa hoje... exato. Alguma coisa ia ficar mal feita ou as duas, né? A gente exerce outras funções. Pois então, aí complica bastante. E como é que a gente tem exercido muito mal as funções. A gente tem exercido mal todas as funções. Chegamos a essa conclusão. Eu falei, né? Tu tenta conciliar os dois ou sai os dois mal feitos. É o tal do jogador que faz várias funções e não faz nenhuma... Exato, nós somos o... Acabou de fazer um comentário que me deixou mal pra caralho. Nós somos, então, qual o jogador do Vasco, então, vai? Que faz tudo e não faz nada. Não, aí eu prefiro não opinar. Tá bom. Beleza, diante disso, já teve alguma postagem que tu tirou assim? Caraca, que merda, muito polêmica. Essa postagem eu vou tirar pra não dar merda. Então, no início, eu acho que toda postagem que tem algum tipo de hate, tu pensa, eu não deveria ter postado. Mas depois tu vai acostumando também, tu vê que... Tipo, as piadas que eu faço não é uma piada tão grave que um amigo teu não faria. Entendeu? Independente do time que você torce, eu tenho certeza que vai ter um amigo teu que fez piada muito pior do que as que eu fiz. Então eu sou meio que o amigo da internet. Exato. Que tu é zoado pela internet. Então eu entendi que é... Tipo, até o time da Gávea, eu chamo de time da Gávea. Eu ia perguntar isso, porque ele não fala o nome. Então vai lá. Tem gente... Eu falo o nome, mas eu prefiro não falar. Porque no início muita gente me cobrava, não fala o nome, chama de... Aí botava um apelido pejorativo. Mas os vascaínos te cobravam pra não falar. Os caras não estão cobrando a gente as cores, pô. A gente, JV, tem na nossa edição, aparece assim, por exemplo, vai sair teu nome aqui, aí vai sair... Vou te mostrar. A linha não pode ser preta nem branca, né? Então, mas a letra vai ser... Me cobram também, se eu não, botar... Aí tem um ring light tipo vermelho embaixo, que, os caras falam que a gente é podcast do Flamengo. Então... O vermelhinho, no branco, no preto. Sim. Eu não vou mentir que eu ficava incomodado e até minha namorada falava isso. Ela, não fala não fala o nome deles não. Mas a galera, tipo, os seguidores pediam pra eu usar apelidos mais pesados, pejorativo e tal. Então, pra não usar um apelido pejorativo,
eu comecei a falar time da Gávea, que, pô, não tô desrespeitando ninguém, tô falando o que é verdade, é o time da Gávea. Sim. Como até jornalista fala, só que eu só falo o time da Gávea. Não, e é maneiro, né? É tua marca agora. E com o Fluminense e com o Botafogo não é assim, não? Então, o Fluminense eu até falo, mas dependendo do vídeo, eu não falo. Eu chamo de Vasco... Como é que é? Vasco B. Já vê. Fluminense da Gama. E o Botafogo? O Botafogo eu falo de boa. Tá vendo? O Botafogo não. Cara, mas por quê? Porque tu fala Fluminense da Gama assim, porque os caras parecem que querem ser o Vasco, né? Não parece. Eles querem. Porra, eles querem. Impressionante, né, cara? Um jogador faz sucesso no Vasco, cara... Cara, Vai perder seguidor tricolor, cara. Não, os caras vão com essa marca mesmo. Não preciso deles, cara. Os caras vão com essa marca mesmo, né? Eles mesmos já devem estar pensando assim, não, é bom espetar o Vasco, vamos tirar, vamos tentar. Que a gente fala, eles copiam lá do sul da arquibancada, que era pois nosso, é. Porra! Lá. Aí começou a estourar o Sambarreira, eles fizeram o Samba Flu, sei lá, alguma coisa do Fluminense lá de samba. Maracanã, do nosso lado que lá. Dá certo no Vasco, eles querem. Acho que foi o Eurico que transformou a rivalidade de Vasco e Flamengo como a maior do Rio de Janeiro. Será que tem relação o tricolor achar que... Querer ocupar esse lugar de volta, né? Porque é tanta tentativa... Assumindo o lugar do Vasco. De recuperar o lugar que era deles nessa rivalidade. Porque hoje... Mas o que me incomoda nisso é que eles estão sempre no processo de união com o Flamengo. Eles estão sempre numa parceria com o Flamengo, em que o Flamengo vence, o Fluminense tenta, o Flamengo domina, sempre, né? O Flamengo domina o Maracanã, o Fluminense usa tipo de por baixo ali, menor. Subloca. Subloca. O Flamengo sempre exerce uma função de superioridade ao Flamengo e eles estão sempre buscando a parceria com o Flamengo. Isso é que eu não entendo. Se você quer ser rival, não se une, né? Ou sim, une, mas não... Entendeu o que eu te falei? Assim, ou é rival, ou depende, entendeu? Enfim. Time da Gávea e... Da Laranjeiras. Time da Laranjeiras, isso. Pronto. Time da Laranjeiras. O Igor te descreve muito bem. Você estava falando sobre o teu jeito de fazer humor, né? Eu escolho falar time da Gávea por isso. Você, antes de começar aqui, tu descreveu ele bem, que é tipo assim, a maneira que a gente se comunica, né? Das piadas que ele faz. Queria que tu falasse isso agora também para dar... Não, porque assim, você acha que a gente se identifica com você pelo fato de, além de você ser engraçado pra cacete, tudo que você fala faz sentido com o que a gente vê dentro de campo. Então, quando você faz uma brincadeira, ou com o João Vitor, ou com o Piton, cara, é justamente que a gente... Na época do Carille era o que a gente via. Então, porra, não é possível que a gente de fora... E às vezes é uma parada que me pega muito. É assim, a gente não acompanha treino, a gente vai a jogo. Pô, muita coisa do que a gente tá vendo, o técnico lá não tá enxergando, cara. É verdade. Eu acho que isso pode ser pelo fato de eu querer ser sempre o torcedor. E eu escuto muito a torcida também no geral, né? Eu vou para estádio, eu tô escutando o que o torcedor tá reclamando. Então, às vezes, não é nem uma parada que eu penso. Desde o início é isso. Às vezes eu vejo que a torcida tá criticando muito o jogador X. Aí, pô, por mais que eu ache que ele jogue bem... Você vai junto. Eu vou junto com a torcida, porque é a maioria, entendeu? Então, eu só começo a criticar, só começo a pegar no pé de um jogador quando já é a maioria da torcida falando. Porque se eu inventar que, não gosto do Léo Jardim. A tua opinião não vai fazer sentido. A minha opinião vai todo mundo contra. Eu não gosto do Léo Jardim, fiz piada com o Léo Jardim aqui, todo mundo vai contra mim. Pô, esse moleque tá falando merda. Então eu prefiro deixar a minha opinião de lado e ir na opinião da torcida do que deixar a opinião da torcida de lado e na minha opinião. Isso é bacana, isso é um insight que né? Não, é um insight bacana, assim. E apesar de eu concordar muito com o que você fala, assim, a gente tem até um pensamento um pouco diferente. Quando a gente pensou em começar a falar de Vasco, é porque a gente via que em alguns momentos, ou em muitos momentos, a torcida às vezes não consegue analisar com a razão. Analisa muito com a emoção. E muitas vezes a gente que acha que entende um pouco mais de futebol, não é que acha que entende um pouco mais de futebol, mas é que, enfim, a gente tem um outro olhar, né? Eu, como já joguei e tudo, então eu consigo, às vezes, me colocar no lugar do jogador e entender que aquele movimento ali, aquela atitude, aquele fundamento, aquela coisa que aconteceu ali, é um erro que acontece, vai acontecer com qualquer um, entendeu? Mas eu acho que é por isso também que o que me salva é esperar ser unanimidade na torcida para falar.
Que aí quando é unânime, aí eu acho que já passou da emoção. Né? E a galera tá te esperando já, né? Tipo assim, pô, calma aí, o JV vai ter que falar um vazio desse cara. Cobram muito. E já cobraram pra falar mal de Verratti, do Léo Jardim. Por que tu não critica o Verratti? Fala do Verratti agora. Vai, Léo, vai, cobra ele aí. Cobra ele ao vivo, já que você então, gosta. o Verratti é um que chegou a dividir muito a torcida. Sim, sim. De metade da torcida gostava muito do Verratti e a outra metade não gostava nem um pouco do Verratti. Então eu prefiro falar que ele é bom, porque ele faz gol, então. Eu acho que hoje tá mais ou menos assim. Não, eu acho que tá assim, Tá assim. Eu acho que ele era até mais idolatrado no início, mas agora que a gente tá vendo mais, cada vez mais. A gente vê cada vez mais que ele não joga bola. Ô, JV, rapidinho. Eu sou um Verratti fã aqui, tá? Então, já que a gente entrou... Eu também. Eu sou o Verratti fã. Tu tem 34, né? Você viu a Copa do Brasil, obviamente, em 2011. Verratti ou Alec Gol? Então, eu não gostava do Alec Gol. Eu não gostava. A gente tinha um na época da Copa do Brasil, a gente sempre preferiu o Elton. Eu lembro da gente na arquibancada. A gente sempre preferiu o Elton, porque o Elton, bem ou mal, pega um jogo aqui marcante. Atlético Paranaense, ele entra, vai lá e faz um gol. E quem foi o artilheiro do Vasco na Copa do Brasil? Foi o Alec Gol, não foi ou não? Ou eu tô fazendo confusão? Não sei. Pode ter sido, mas assim... Tecnicamente, o Alexandre era melhor. Ele irritava um pouco, mas cumpria o papel, assim. Ele fazia muito gol, dele, cara. Eu não gostava. Verratti, então? Eu prefiro o Verratti. Na Libertadores mesmo, em São Januário, ele teve um gol anulado que a gente não sabe, porra, era 1x0 Vasco, gol dele de cabeça. Contra o Corinthians. Contra o Corinthians. Mas assim, a questão do Alec Gol e do Verratti, eu prefiro o Verratti por uma questão mais pessoal mesmo, porque eu não gostava, é igual o Gabigol. O Gabigol, eu sempre odiei muito o Gabigol. Por quê? Porque eu não acho que ele tem um futebol pra galera falar. Aperta a mão aqui, cara. Aperta a mão aqui. Concordo contigo, Eu não acho isso. Eu sempre falei, quando o Pedro era do Fluminense, eu falava, Pedro joga muito mais do que o Gabigol. E falava do Cano, quando era do Vasco, o Cano joga muito mais do que o Gabigol. E acho que a gente tá vendo isso hoje. Cara, o Gabigol... Foi sair do time que todo mundo... Aquelas 4 valências que a gente fala, eu acho que o mental é o melhor que ele tem. Porque ele é um cara muito autoconfiante, muito... Sabe? Porque se a gente olhar... A parte física também foi boa no Flamengo, mas assim, eu tô contigo, cara. Eu acho que o Gabigol é mediano pra baixo. Mas tem Me critiquem, mas cara, eu acho. É um cara que nunca quis no Vasco. Eu acho que dizer que ele é mediano pra baixo é forte. Que ele fez muitos gols. Por tudo que ele fez pelo Flamengo. E Santos, cara, ele foi 2 anos artilheiro de Copa do Brasil, de brasileiro pelo Mas olha pro time Mas ele atingiu um nível, um status que não é o dele. Aí sim. Não condiz com... Aí eu concordo. Então, era meio que isso que eu tava querendo dizer. Mas a gente concorda que a gente não queria... A gente montou o podcast, porque a gente consegue se comunicar. A gente acha que a gente se comunica bem. Quando a gente concorda que a gente não queria ele no Vasco, e o Vasco hoje é mediano... Sim. O Gabigol é mediano pra baixo. Entendeu? Não, eu concordo contigo também. Você sacou? Esperando a dele agora também pra mudar. Ainda mais quando você vê que ele ganha 2 milhões, né? Agora que você vê que ele ganha 2 milhões por mês... Ele vale 2 milhões? Não, alguém paga, então deve estar pagando. Pedrinho. Alguém concorda que ele vale 2 milhões? No Vasco não queria ninguém não. A galera tava reclamando do quase 1 milhão no Verratti? Tá pra sair a renovação do Jardim agora aí, disseram que vai bater 1 milhão, né? Mas esse aí, além de brabo, é muito bonito, né? Ele é. Dá pra usar ele como modelo. Várias paradas. Mas 1 milhão, de repente, é muita coisa, né? Pra goleiro? Pra goleiro, né? Eu acho. Eu acho muita coisa. É muita coisa, mas se o Vasco não der, ele sai rápido. Pra um clube do Brasil, rápido. Mas acho que pro Brasil não pode sair mais, não. Não. O que eu quis dizer é que um clube do Brasil pagaria isso fácil, um Palmeiras da vida. Mas será que pagaria? 1 milhão pra goleiro. 1 milhão é muito. Nenhum clube acho que pagaria. Então, o Everton, o ídolo do Palmeiras, deve ganhar próximo disso. Porque tem uma história no Palmeiras. Não, acho que o maior é o Cássio, com 850 mil. É verdade. Só 150 de diferença. O Léo Jardim agarra muito mais que o Cássio hoje. Mas o Cássio agarra muito há muito tempo. O Léo Jardim chegou agora agarrando muito. Então tem um negócio da história que pesa ali. Sim. A gente vai falar de Vasco daqui a pouquinho, tem isso na nossa pauta também. Eu vou passar para tu mais um bate-bola sobre essa questão da influencer, assim, da tua vida. Se tu tem muita proximidade com algum influencer vascaíno, se tem rivalidade com alguém, cara, se tu é bem visto, tipo, já tem uma galera que não gosta de mim, tem uma galera que me amarra. Eu vejo que você tem as parcerias lá com o Nando, né? Já te vi com o Nando algumas vezes. Nando tá sempre comigo. Nando virou um amigão que o Vasco, a gente trabalha junto. E que a gente acabou virando amigo mesmo. Nando é super gente boa, coraçãozão. Não tenho o que reclamar de muita gente, não, do Vasco, cara. Eu acho que todo mundo ali de dentro se conhece, né? Todo mundo, tudo quanto é influenciador que trabalha com o Vasco se conhece. Mas me dou bem com a maioria, muito bem com o Juninho. O Juninho virou meu amigão. O pessoal do Sambarreira, super gente boa. Nando, coraçãozão.
O Dan Lessa, muita gente boa também. Dan Lessa que apesar de falar de tudo, é vascaíno. Muita gente boa. Se eu esqueci de alguém, me perdoa, mas a galera de lá costuma ser gente boa. O Dan Lessa meio que te ajuda, te inspirou, como é que é? Aqui o Dan Lessa tem essa questão também dos vídeos já de longa data também, né? Cara, não sei se quem começou primeiro, eu não sei. De fato, não, eu acho que ele começou primeiro. Mas eu acho que são estilos diferentes, né? Ele faz muito... ele faz mais... um humor mais voltado para sketch. E o meu lado é mais ali no... Não chega a ser vlog. Fechou, Igor? Tem alguma pergunta aí? Não, assim, relacionada a essa questão, não. Aí, pra finalizar, o clima na barreira, JV. Como é que é pra você o clima na barreira lá? Pô, é surreal, cara. É surreal. É uma parada que mostra que vale a pena mesmo tu trabalhar todos os dias. Porque ali não é só folga, mas é quando tu recebe o feedback positivo. Reconhecimento, né? Pô, a primeira vez que eu te vi, vontade de cumprimentar, por gostar muito do teu trabalho, entendeu? Rabisca essa camisa aqui, que essa camisa é dele. Rabisca admirar, aí. Autógrafo logo. Não tem problema nenhum, pô. Mas foi isso, pô. A primeira vez que eu vi lá você, ali, eu falei, caralho, moleque, me amarro. E, tu sempre solícito também. Sim, não, isso aí é uma coisa que quando o Vasco perde, eu saio e a galera tem que tratar a galera bem, porque é uma parada que a gente luta sempre pra conquistar. Aí quando tu conquista, tu virar as costas pra isso, eu acho meio sacanagem. Tu tá meio que virando as costas pra uma parada que tu passou a vida inteira buscando. Querendo, que era... reconhecimento, carinho, né? A gente tá de maneira muito embrionária, né? Nosso podcast tem essa versão da descontração, da conversa aqui, do bate-papo, da informação, mas também tem esse lado mais jocoso que a gente faz de vez em quando nas brincadeiras e pré-jogos, pré e pós-jogo, né? E a gente já começa às vezes... algumas pessoas já que participaram com a gente mandam mensagem, feedback depois, cara, foi muito legal, vocês trataram a gente muito bem, cara, mas a gente não tem nem como não tratar, a gente tá meio que trocando aqui, a gente quer gravar alguns conteúdos pra fazer coisa bem humorada, tirar só a questão das entrevistas, né? E, a gente percebe como a torcida vascaína é apaixonada, como o pessoal tá ali, como ficam às vezes 10, 15 mil pessoas do lado de fora do estádio, as pessoas se reúnem ali em torno de São Januário só pra estar presente naquele momento, naquele lugar. Então, com certeza ali é um lugar mágico pra gente vascaína ali. Muito mágico. E esse negócio do reconhecimento lá, lá é onde que o hater não fala contigo, entendeu? Exatamente. Ele não faz comentário sobre você. Então, tu passa na frente dele, ele não olha pra você, só. É só na rede social, né? Só na rede social ele grita. Ele tá escondido, né? Atrás. Ali é só o lado bom da parada, que todo mundo te abraça. E é isso, né? Tem o lado político que ainda afeta um pouquinho, mas todo mundo se ama lá, então... É isso aí. Pelo menos na hora do jogo, todo mundo se ama. Bom, e falando de Vasco está entre os 8 melhores elencos? Eu torço pra que esteja. Foi engraçado que um amigo meu que torce pro time errado veio me usar. Ramonzinho. Abraço, Ramonzinho. Ele veio me gastar esses dias, né? Pegou aquele vídeo do cara falando como é que é. É o melhor... Não, é o 8º melhor time do Brasil. Alguma parada assim. Aí me mandou esse vídeo. Cara, tu tá me zoando ou tu tá me elogiando? Porque eu aceito ser o 8º. Fechar agora, o 8º eu pego. Tá ótimo pra mim. De boa. Dá pra brigar ali. Dependendo dos resultados, a gente pega até Libertadores. Sim. O 8º melhor pra mim tá bom. É isso aí. E como é que você vê esse momento do Vasco aí? O que você... Time aí, o que você tá achando? Eu sempre achei, desde a época do Carilli, eu não achava que o Vasco era ruim. Que era um time horroroso como a gente vinha jogando. O time vinha jogando muito mal. A gente também, né? Era um time horroroso. Tu via, era um time horroroso. Mas tu olhava no papel... Não era. Não era pra ser horroroso. Foi aí que eu cismei que era culpa do técnico, não era culpa do time. Então eu meio que tive essa paciência pra não é possível que esse time é tão ruim assim. Saiu o Carilli, entrou o Diniz, a gente viu o Vasco começar a jogar. Melhorou. Agora já dá pra gente sonhar em ganhar de alguém, como não Mas dava é que o Diniz também, quando chegou, a gente contratou o Ryan, o Coutinho... Que é um moleque bom. Onde tava ele? Onde tava esse Ryan? Onde tá você, cara? O Diniz descobriu veio junto com aquele Coutinho, né? Também. Desde Madureira. Não, Ryan é um que a galera criticava muito, eu sempre tive muita paciência com o Ryan. A gente tinha. Nunca critiquei o Ryan em vídeo. Eu acho. Se eu critiquei, eu realmente não lembro, né? Foi na emoção. Foi na emoção. Mas não lembro de ter criticado o Ryan em vídeo. Porque é um moleque que vem da base. Não é possível que aquele moleque vinha jogando aquilo ali de propósito. Porque não sabe jogar bola. O cara chegou no profissional como promessa e não tava jogando nada. Vida em toda a seleção de base, né? E continuava indo pra seleção. Tipo, no Vasco ele era ruim e na seleção ele jogava bem. Como é que pode?
JV tem a nossa tema ali, aquele que ele falou, né? A gente não zoa, não xinga, fala mal de jogador de base. Sempre falei não isso. Gosto. Também é ativo, pô. Como é que a gente vai criticar? Lógico que tem um ou outro ali. A não ser que... Igual o episódio da foto que o Zé Ricardo sentou aqui com a gente. Os caras da base tirando foto, debochando da torcida, aí não tem como, depende, aí merece o hate. Porque a questão, assim, às vezes a gente critica mais a forma, a postura do jogador e tudo. Pô, o Ryan a gente criticava... Era postural. A gente criticava a postura do Ryan, ele parecia... Era atitude em campo. Dormindo, às vezes, num sono do caramba, o cara não se envolvia tanto. E, pô... Agora você vê ele com o Diniz, pô, é um outro jogador, cara. E o Diniz eu sabia que ia dar certo, porque ele é psicólogo, né? Ele Mas já deu certo? Psicologia. Não, já pra mim há muito tempo. Boa, eu também sou muito... a chave ali, sim. Eu sou muito defensor do Diniz também. Porque eu acho que ele pode não ser o melhor técnico do mundo, mas eu acho que ele tem o que o Vasco precisava. Que ele é psicólogo. Ele sabe motivar o cara que tá desmotivado. Foi o que aconteceu com o Ryan. Eu não sei nem se era desmotivado. Coutinho também, certo, né? Mas, com o Coutinho também. Sim. Que tá acontecendo. Eu acho que o Coutinho ainda pode render muito mais do que ele tá rendendo, mas acho que ele já tá jogando bem. Sim. Melhorou. Já melhorou. Acho que não é a questão da desmotivação, mas é porque o Diniz ele consegue influenciar no cara, no mental do cara. Isso, arrancar um pouco mais do cara. Pô, ele provavelmente ele fala pro Ryan, né, ele vê e quer que o Ryan participe mais do jogo. Bota o Ryan assim, pô, meu irmão, você joga bola, vai jogar. É tipo isso, amigão, você já percebeu o potencial que você tem? Você é seleção brasileira. Se apresenta, vai jogar. E eu acho que o futebol tem muito disso, né? Muito eu disso. Acho que o jogador ele joga muito mais quando ele acredita que ele joga bem. Quando ele tem confiança. Disso. O Alex falou recentemente sobre isso. Você precisa acreditar que você pode mais do que o que você está entregando. O Alex Cabeção, né? Alex. Enfim, é isso. É muito... E a gente fala sobre isso aqui direto, né? Sobre mental, técnico, tático e físico. E o mental é o que coordena quase tudo, cara. Se você, né, assimila que... Interioriza, mentaliza que você pode mais... Você vai conseguir mais. Exatamente. Eu acho que o Diniz consegue isso, né? Consegue. Você vê que na entrevista dele, numa das primeiras entrevistas, ele fala assim, aqui a gente vai trabalhar. E o Igor até trouxe a informação do Coutinho, em alguns programas atrás, que tu falou assim, pô, o Coutinho jogou na Inglaterra, na Alemanha, na Espanha. O cara chega pra mim e fala que o Diniz é um dos caras que mais trabalhou. Foi você que falou isso? Não sei se foi você. Pode ter sido. Não, ou era algum convidado, eu não lembro. Mas alguém falou assim, pô, o Coutinho acabou de dar uma entrevista dizendo que o Diniz é um técnico que mais trabalha. Pô, o cara foi treinado pelo Klopp, foi treinado pelo Guardiola no Bayern de Munique, foi treinado por um monte de lugar. E o Diniz é um técnico que trabalha. Cara, a gente tá vendo que o preparo físico do Vasco tem melhorado. Melhorou. Que a posicionamento, organização, tática, tudo tem melhorado. Então, assim, trabalho, mental, e por isso que eu também considero que o Diniz já deu certo. Esperança a gente, daqui a 4 anos, está fazendo o Mundial, a gente que vai ser o Brasil no Mundial. É isso. Deixa eu te perguntar uma parada que gera sempre polêmica aqui. E o Pedrinho? Cara, então, sobre a política, eu nunca me envolvi, nem diretamente, nem indiretamente. Eu sempre torço para. Eu costumo falar até em vídeos, que eu torço pro Vasco quando torço para político. Uhum. Então eu não me envolvo com a política. Se der certo com o Pedrinho, vou aplaudir o Pedrinho. Se o Pedrinho fizer a gente ser campeão de alguma coisa, eu vou amar o Pedrinho. Mas o que você percebe? Mas quem entrar ali... Cara, quando ele entrou, eu achei legal, porque ele é ídolo, e eu acho que ele é muito vascaíno, e ia lutar pra fazer o melhor pro Vasco. Só que eu tinha um medo dele... da falta de experiência. Entendeu? Que acho que é o que tá acontecendo. Acho que ele não faz nada de má fé. O que ele faz errado ali, eu acho que não é na má fé, vou destruir o Vasco. Mas é por falta de experiência. Entendeu? A gente tem essa visão também. Eu concordo. Só que a questão é que ele entra dizendo que ele se preparou para aquele cargo. Ele não... A gente vê que ele não é preparado. Ele não estava preparado para aquele cargo. Para ele comentar futebol, ele é baita comentarista, o melhor que nós temos. Foi super preparado para comentar. Mas para gerir realmente, que é uma coisa difícil. Mas é isso, ele também acho que ele tem boas intenções, né? E eu tô aqui pra torcer pra dar certo. Lógico. Lógico que eu não vou... Pô, eu tenho até a raiva de quem, pô... É o lado político do Vasco que ferra o Vasco. De quem entra, independente de quem entra lá. Se não entrar o teu time ali, a galera torce contra. Não, o Pedrinho entrou, então vamos torcer pra dar ruim, só pra eu falar que tinha razão e que era pra ter entrado o fulano de tal. Então, pra mim, desde sempre, quem entra lá, eu torço pra que dê muito certo, por mais que eu não goste da pessoa, não gosto de... Vai entrar e eu vou torcer muito pra que dê certo. E continuo torcendo pra que dê certo, Pedrinho. Deixa eu te fazer uma pergunta rápida até pra gente trazer aqui pro podcast. Quando o Vasco vence, o teu retorno, o retorno
do que tu posta é bem maior do que quando o Vasco perde você faz uma gracinha? Você tem essa métrica? Eu acho que é, mas não sei se é porque pelo meu estado no momento ou pela torcida. Porque quando o Vasco perde, eu fico desmotivado demais pra fazer vídeo. Mas você posta, você faz? Às vezes não. Às vezes não. Às vezes eu tô tão... Eu ia falar isso, já vi que teve dia que não postou. Tô tão bolado que... Ou eu falo sério, tem 3 coisas, né? Ou o Vasco perdeu, eu faço uma piadinha, tento passar por cima. Ou o Vasco perde e eu falo sério. Ou o Vasco perde e eu não posto nada. Fico tão bolado que então, quando o Vasco ganha, a entrega é muito maior. É muito maior, mais animado. Porque depende também de você. Quando o Vasco ganha, você tá animado, claro, você tá entusiasmado. Porque eu tenho que fazer piada com um momento que eu não gostei, entendeu? Então, eu acabo sendo o meu maior hater no momento. E automaticamente também a gente, como torcedor, quer consumir rede social, quer consumir notícia quando o Vasco ganha. O Vasco perde, eu não quero nem olhar o celular às vezes. Exatamente. Mano. E como o meu público é 90% vascaíno, eu entendi porque tem muita gente no Vasco que ganha através da desgraça. Derrota, tem. Muita gente que tá ali só pra criticar mesmo. E eu nem gosto de criticar. O vídeo, pra mim, o vídeo é sensacional quando eu tô falando bem. Sim. E eu gosto muito de um jogador que eu falo que eu critiquei quando joga e joga muito. Cara, isso é muito bom. Quando você critica um jogador, ele arrebenta e você gosta. Isso é muito bom. Pra mim, pra fazer piada, é muito bom. Você ganha um rastro maior, né? Pra você elogiar, né? Você já tem o seu livre-arbítrio. Já zoei, piada. Já tem a piada acumulada, agora eu posso me sacanear. Exatamente. Eu posso me sacanear. Pô, fila do perdão. Pô, nunca critiquei. Tá um cara que sempre jogou bem. Então, pô, tem piada de sobra pra tu fazer. Então, é muito bom. A galera fala, pô, fala mal dele aí agora. Cara, fala um nome aí que já aconteceu. Se Deus quiser, a gente tá caminhando pra isso agora. Porque... O Vasco vai um viés alta agora e você vai poder fazer. Você vai pedir desculpa pro João Vitor, você vai pedir desculpa pro Piton. Tô doido pra pedir desculpa pro João Vitor. Era isso que eu ia te perguntar. Fala um nome Piton, que tu já criticou muito que tá no Vasco hoje. Acho que... Não, o João Vitor ainda não peguei no pé dele ainda não. Fiz umas piadas já sobre ele, mas não cheguei a pegar no pé dele não. O Puma... Eu já fiz muito vídeo zoando o Puma. E depois ele te calou, né? Mas hoje em dia ele tá jogando direito. Calou porque ele não tá jogando. Por isso que ele calou, porque ele tá calado, tá quieto. Tá na posição boa, achou a posição dele. Não, mas eu até gosto do Puma. Quando ele entra, eu acho que ele tá entrando melhor. Inclusive, não queria que saísse, eu acho que é um reserva bom. Sim. Mas se tiver que sair também, eu entendo o lado dele, né? O cara quer evoluir na profissão, então... Isso, concordo. Não tem espaço pra ele hoje. Mas hoje, cara, acho que quem tá no Vasco, que tá pra sair, é o Jean Davi, né? Jean David, sei lá. Já criticou? Muito. Por quê, cara? Tô esperando ele estrear no profissional. E tem o Lloyd, cara. É um cara... Pô, Lloyd vai, fala do Lloyd. Maxime também, Maxime Rodrigues. Não, o Maxime eu acho que ele podia até ficar ainda. Porque ele entregava muito mais do que muita gente que veio depois dele. Agora, o Lloyd é uma... Eu acho que ele já é o meme, né? Já, né? Ele já veio... Só o nome. Quando ele veio, foi bom pra você. Tu pensou assim, pô, tem um cara aí que eu vou precisar fazer pouco esforço pra fazer piada. Eu gostava, cara, do personagem Lloyd. Cara, eu alimento uma esperança no Lloyd, sabia? Pô, eu acho que... Eu perdi a esperança quando ele se virou contra a torcida ali. Contra a torcida não, né? Contra o treinador. Quando ele fez aqui? Pô, ele fez assim pro Diniz, ó. Aí ele... Loucura, né? Aí ele acabou com tudo, a gente já tava gostando do Diniz. Mas eu entendo o Igor porque ele meio que coloca a loucura do cara de lado e olha só pro futebol, pro jogo. Tua fala é boa nisso. Eu concordo com o Igor nisso também. Não, é que eu acho que assim, ele tem personalidade, entendeu? Aí não, pô, aí não. Ele tem a loucura, pô. Ele tem personalidade, cara. É o cara que, pô... Às vezes esse maluco, esse folclórico, esse louco, esse cara que vai pra cima quando ninguém vai, às vezes ajuda. Cara, é bom ter um cara desse no elenco. Que isso aconteça. É essa virada que eu quero, entendeu? É essa virada que eu quero. Ele contra o Palmeiras tava jogando pra caramba no primeiro tempo, meu irmão. Contra o Palmeiras. Foi. Meu irmão, e assim, tu percebe, cara, tem lances, movimentos que ele faz, toques na bola, que tu percebe que o cara, ele sabe jogar, velocidade, cara. Pô, é. Porra, mas que maluco, às vezes falta isso. Cara. Eu joguei bola também, né? E eu tinha muito isso. Dentro de casa, onde eu jogava muito. Eu dava aula de futebol. Aí me chamaram pra jogar no São Cristóvão. Encolhe, né? Onde eu não conhecia ninguém. Onde eu tinha que me provar, onde eu tinha que mostrar pros outros que eu sabia jogar bola. Sim. E eu não joguei nada. É isso, o Renatinho falou disso aqui também. Porque é muita pressão pra tu tem que provar que tu sabe jogar bola pra uma galera que nunca viu você jogando. É o mental agindo. Mental de novo. O Renatinho falou disso aqui. Aí ali eu desisti de ser jogador. Não é pra mim. E como é que ia fazer piada com a 777? Fez muito?
Cara, não lembro, mas acho que fiz. Eu fiz apoiando, fiz falando mal também, se eu não me engano. E fiz de tudo, que é o que eu falei, cara. Pra mim, o bom de ser torcedor e não tomar um lado é isso, porque tu pode estar livre pra fazer piada com quem tu quiser. É isso aí. E o que a gente falou, a gente fez a pergunta no off e a gente podia perguntar agora no ao vivo, né? Pode, claro. Se o teu trabalho já incomodou ou ainda incomoda a instituição Vasco da Gama, de alguma maneira. Então, eu não me dou muito bem não, com a galera, mas assim, eu entendo eles, né? Eu tenho muitos amigos lá de dentro, como eu falei pra vocês, tem uma galera, muita gente lá que eu admiro, da Vasco TV, pessoal da Vasco TV, de dentro também. Mas eu entendo eles não gostarem, mas não te darem muito espaço. Não me dá muito espaço, porque eu critico. Então, como eu critico, fica meio... É igual o cara lá que subiu no palco no aniversário do Vasco pra criticar o Léo. Eu, como humorista... Pô, mas ali ele criticou veementemente um atleta. E ele entrou no Vasco. É o que eu tô falando, ele entrou no Vasco completamente pra criticar o Vasco. É completamente diferente. Entendeu? De repente, eu não me sentiria muito confortável se o Vasco me abraçasse, me colocasse na Vasco TV. E tu tivesse que parar de... de você fazer vídeos criticando. Agora, eu não ia criticar. Pô. Na Vasco TV eu vou fazer vídeo criticando o jogador, impossível. Sim. E aí perde a tua essência, talvez, né? Aí perderia um pouco a minha essência, entendeu? Eu do lado de fora, me sinto mais à vontade para criticar quando o Jean Davi jogar mal. O que eu, com certeza, não faria na Vasco TV da vida. Então eu entendo essa falta de espaço que o Vasco me dá, mas também eu não vou negar que machuca um pouco o influenciador. Sim. Que, pô, tu é vascaíno, tu torce pro Vasco. Tu quer ser reconhecido pelo clube, sim, com certeza. Pô, eu sou fã da Vanessa Rich pra caramba. Me amarro, demais. A Vanessa... Sou muito fã dela. Já contei com ela na social ali, volta e meia, um abraço, peço foto. É o que eu falo, é uma das minhas maiores conquistas é poder conhecer a Vanessa Rich, conhecer o Scofano, que era lá da Vasco TV, que saiu agora também. Conheci muita gente maneira lá. O Mário Varsalo da Vasco TV. Sim. Pô, cara, não é só gente fina, mas como é um profissional brabo demais. A gente tem... Vou aproveitar essa deixa, então, que a gente tem uma pergunta bônus aqui. Muito ex-jogador também conheci. Então, a gente tem a pergunta bônus aqui, que é pergunta de... Mais pra dar uma brincada. Qual é o teu contato mais valioso na tua agenda telefônica? Ah, maneira essa. Caraca, aí tu me pegou. Nunca tinha parado pra pensar nisso. É maneiro, mesmo. Porque tem assim, na minha agenda telefônica, cara... Aquele que tu pega, dá uma tremida antes de mandar uma mensagem. Cara, esse cara que eu tenho que... Pô, acho que é o Neymar, tô zoando. Já pensou? Calma aí. Não, o Neymar. Coutinho? Não, ainda Coutinho não tem, não. Coutinho, ainda não. Teve uma história com o Coutinho na apresentação do Coutinho que... Tu tava lá, né? Aquele show? Tava. Mas você tava dentro do campo? Não, me botaram pra tirar foto com ele. Aí eu fiz uma piadinha lá que eu nem lembro qual era a piada. Mas como assim te colocaram pra tirar foto? Porque tinham pessoas pra tirar foto ou você se colocou? Não, tinha uma galera pra tirar foto com ele. Na verdade, me falaram que era pra produzir conteúdo com ele. Prepara um conteúdo aí pra você gravar com ele maneiro e tal. Aí eu preparei um monte de piada maneira pra gravar com ele. E na hora era tipo só foto. Aí mas não era pra gravar conteúdo. Aí mas não vai dar tempo, você só vai tirar foto. Eu vou ter que gravar alguma coisa, tipo, no momento, no caminho. Era, tipo, eu tive que pensar, excluir tudo que eu escrevi. Tava planejado. E o conteúdo era esse. Eu tinha que falar alguma coisa no caminho pra tirar foto com ele. Tirar a foto com ele e sair. Eu tinha que fazer o conteúdo ali. Aí, por acaso, deu certo de eu fingir não. Eu tava realmente nervoso, mas eu aumentei. Eu exagerei essa emoção de que eu tava nervoso. Aí ele, que isso, cara? Já vi teu vídeo. Aí ali ele me quebrou mais ainda. Deu até conteúdo. Maneiro. O áudio ficou uma merda, porque eu tava gravando de longe. Mas foi muito bom. Hoje em dia é papel de parede no meu celular. A cara de quem tava nervoso. O Coutinho? Porra, maneiro, hein? Maneiro. Pô, maneiro. Tá, mas qual é o contato? É o dele? Cara, eu acho... Não tem, o Coutinho não, não até pegou. tem Dan Lessa. Dan Lessa, bom. É brabo. Tem o pessoal do Menos é Mais. Sim. Ah, maneiro. Que também é... Eu vi ontem que tu postou lá que os caras fizeram um marco absurdo, 1 bilhão de visualizações. 1 bilhão de visualizações fechadas. Parabéns aí. Não só pro Menos é Mais, mas pro Vou Zoar também. Vou Zoar, né? Então, o pessoal do Vou Zoar, que também... Mas não chega a ser... O mais famoso não é o pessoal do Vou Zoar, mas acho que é o pessoal do Menos é Mais e o Dan Lessa. Maneiro. Bons nomes. E com o jogador, tem algum contato com alguém? Já teve alguma ação com algum jogador que tu trocou ideia? Paulinho.
Conheci o Paulinho, Paula. O Paulinho. Muita gente boa. O Paulinho antigo volta. Pô, meu sonho também. Gosto muito do Paulinho. Passei a gostar muito do Paulinho. Podia ser meu amigo, podia ser meu contato mais valioso. Tá vendo? Deu mole, Paulinho. Aí, Paulinho, porra, trocar esse telefone aí. Paulinho, Maicon também. Maicon, não tenho o telefone do Maicon. Mas o Maicon também é muito gente boa, cara. É um cara que eu critiquei muito quando chegou. Muito. Peguei muito no pé dele quando ele chegou. E que depois ele passou a me seguir. Tipo, eu criticava, ele começou a me seguir, eu fiquei até meio sem graça de falar dele. É o que eu falo, o Vasco, de repente, se abraçasse os influenciadores, não precisa, tipo, botar todo mundo lá dentro. Mas só de dar mais espaço, de abraçar a galera, de repente a galera... Muda a pegada, né? Muda a pegada um pouquinho das críticas. O Maicon, não é que eu parei de fazer piada com o Maicon porque ele começou a me seguir. Mas, pô, condiciona, né? Porque o cara começou a se aproximar de você. Aí eu, vou pegar muito no pé dele. Foi o que eu falei no off também, vou voltar a repetir pra galera acompanhar. Você é formador de opinião, aí o Vasco não te dá... Não que o Vasco também tenha que dar entrada pra todos os influencers, senão imagina, aquilo vai virar, né? Mas assim, se você é formador de... Exato. Se você é formador de opinião e o Vasco te dá as costas, não te recebe... É pior, se ele te recebe, você acaba que fica condicionado a falar mais a favor do Vasco, né? Sim. Então, teria que te trazer pra perto. Porque já é o nosso desejo, falar sempre a favor do Vasco. Exato, E ele vai te dar base até, tô vendo que os caras estão trabalhando sério aqui, estão trabalhando bem, não vou zoar, não vou brincar, ou então vou brincar de uma outra forma. Mas lógico que a gente fala isso aqui também do Vasco te trazer pra perto, mas a gente não sabe como é que funciona e também, né, assim como você influencia falando de Vasco nas redes, tem um monte de gente fazendo a mesma coisa, né? Sim. Então, assim, também deve ser complexo, sim, né? Sim. Vem cá você. Não, e eu entendo que no início, pelo menos, foi o que me explicaram no início. O que eu discordava já no início e discordo hoje, que é como que eu falei pra vocês, do processo criativo de piada ali. Eu não critico ninguém, tipo, da minha cabeça. Você jogou mal, vou falar que você joga mal. No início eles falaram que... toma cuidado com isso, de falar mal de jogador. Eles não, porque falando eles, parece que foi o Vasco que me chamou. Mas um amigo me falou, toma cuidado com esse negócio de falar mal de jogador, porque isso pode acabar te prejudicando. Aí eu falei, mas, eu não falo mal da minha cabeça. A torcida, eu espero a torcida inteira começar a ser uma parada unânime pra eu falar, senão nem a torcida concorda com o que eu falo. E se a torcida não concorda com a piada que eu tô fazendo, não é piada. Não vai fazer sentido. Não vai ter graça nenhuma. Então... É isso, eu acho que o medo deles é que eu influenciasse a torcida contra o time. Determinados jogadores. Só que é mais o contrário, a torcida me influencia mais a fazer piada do que eu influencio a torcida. Então, e aí essa orientação desse amigo, essa opinião que ele te deu, você não seguiu e hoje você... eu segui com o que eu penso, entendeu? E tu tem total convicção de que tomou o caminho correto. Não, com certeza. Pro que eu defendo, eu acho que eu tô certo, mas eu entendo também que ele tá certo, entendeu? Que realmente... É respeitar, né? Um exemplo, se eu falo mal não, porque eu não falo mal, eu faço piada. Mas se eu faço piada criticando a Globo nunca vai olhar pra mim e falar, vamos chamar o cara que tá falando mal da gente aqui, eu vou botar ele aqui dentro. Então, mas o fato de você fazer piada com os jogadores, não foi o que de repente te trouxe mais notoriedade também? Imagina que você fosse um cara de só falar coisa boa, só coisa legal. Aí a torcida não ia me abraçar. O humor ele tem que ter uma brecha, né? Tem que ter uma brecha. Isso que eu ia comentar. O que mais acaba me identificando, que eu acabo achando mais engraçado é quando as críticas do tipo que você faz, entendeu? Da forma como você faz a crítica, que você lê o jogador, aquilo que eu acho mais sensacional. Se a piada não fosse inteligente, talvez a gente não gostasse, eu e você, por exemplo. Mas teria gente que gostasse. Exatamente. A gente chegou até a passar por isso quando a gente tava gravando só nós três aqui, falando de jogo e tal. Falando de jogador, de não criticar jogador e tudo mais. Sim. É isso? Mas lembra que eu usei referente ao Jair? Falou que o Jair parece que tá de calça jeans molhada. Aí ele veio falar comigo. Eu tenho proximidade com alguns jogadores por causa do meu cunhado, que é pastor e tal. E o Igor falou isso e o Jair na igreja falou, não gostei não, hein? Vi o episódio todo, não gostei. Eu falei, irmão, foi só brincadeira. O Jair, gosto muito de você. Mas o Jair é um cara que, assim, eu nunca achei que ele chegou a jogar muito mal. Mas quando ele se machucou, a torcida criticava ele.
Sim. Eu lembro disso, que a torcida pegava muito no pé dele, que foi quando ele fez um gol. A questão do Jair é a expectativa. A gente tinha expectativa do Jair, que o Jair veio do Atlético, que fazia gol. De um ano bom pra caramba no Atlético. Ele foi campeão de Mas tudo, aonde eu queria chegar é que ele parou de jogar porque se machucou, e a torcida já pegava no pé dele. Pegava. Quando ele voltou, a torcida meio que esqueceu que pegava no pé dele. Sim, foi. E começou a tratar ele como pô, cara, grande reforço, tá voltando. Resolução dos problemas. E eu acho que isso acabou meio que também, não decepcionando a torcida, porque a gente viu que tinha coisa pior pra... Sim. Ele chegou até como uma salvação, melhorou bastante, inclusive. Sim. Mas eu fiquei com essa parada na cabeça, pô, a galera falava mal, Esqueceu, a galera criticava, e agora tá tratando como se fosse a esperança da parada. Tem um pé atrás. Então, Gosto muito de você, Jair. Então, e só pra encerrar, o Diniz também, né? Porque o Diniz que faz ele ficar, né? Não entendi. O Diniz, agora nessa nova o Diniz que toma a versão. iniciativa de fica, porque o Vasco tava tentando negociar e não deixar ele completar os 7 jogos. Não sei nem se é o Diniz que faz ele ficar. O Diniz diz que quer que ele fique. Gostaria de contar. Só que entende a situação do Vasco. Sim. E aí tem o jogo da Sul-Americana, que aí ele joga, aí ele vai bem. Mas, então, mas foi uma influência direta do Diniz. Tá, tu tem essa informação, né? Tem esse furo. Então, eu entendo assim. Entendi, Leonardo. Eu tenho 2 pontos aqui. Tipo, o Diniz tem jogador... Ryan. Sim. Ryan, antes do Diniz, não jogava bem. Então, desde que o Diniz chegou, eu tô dando chance pra todos os jogadores. É isso. É isso aí. É isso. Eu tô esperando todos os jogadores. O Tietê. Tietê, pô. Tietê melhorou. Tietê, eu criticava ele aqui todo mundo melhorou. Todo mundo melhorou. É isso, pô. Com o Diniz. O coletivo melhorou, não tem jeito. Melhorou JV, estamos caminhando para a parte final aqui do nosso podcast e a gente precisa aquele bate-bola tradicional. Aquele bate-bola tradicional que as pessoas fazem. E eu quero saber quem é o seu ídolo no Vasco, o principal ídolo no Vasco. Dinamite. Dinamite? Eu ouvi jogar? Não, então, eu tenho uma tese. Jogar, eu tenho uma tese que assim, o ídolo a pessoa escolhe. É à vontade, é livre. O ídolo. É livre. Pô, tem tricolor que fala que o Marcão é ídolo. Eu não consigo mensurar o Marcão ídolo de ninguém, mas o Marcão jogava com raça, volantão. Porque o Dinamite é uma resposta muito fácil. Muito fácil. Exato. Mas assim. Leonardo, mas deixa. Não, deixei. Mas tá, o Carlos Germano. Gosto muito do Carlos Germano. Carlos Germano. Mas fugindo um pouco dos óbvios. Por que o Carlos Germano? Porque o Carlos Germano é uma parada que até onde eu sei, foi o cara que botou na minha cabeça que eu era vascaíno mesmo. Por quê? Porque meu pai me levava pra São Januário. E numa dessas, acho que o Carlos Germano tava machucado e tava na tribuna. E a gente tava perto dele. Meu pai me botou pra tirar foto com ele. Falar, aqui, tira foto com meu filho. Ali... Tá vendo? Um momento. Decidiu. Momento marca. Eu era criança ainda, mas ali eu sei que, pô... Foi a virada de chave. Caramba, eu torço pro Vasco. Eu me amarrava no Carlos Germano também quando era moleque, mano. Ele era, brabo demais. Porque viveu uma época, o Germano foi, a época da hora do Vasco, né, cara? Brabo. Pô, tava na Copa de 98. Começava com ele, pô. E o Germano vestiu alguma outra camisa aqui no Brasil? Botafogo. Antes ou depois? Depois. Não, depois. Ele é querido do Vasco. E depois foi o Botafogo. No Vasco eu só lembro dele no Vasco. E depois disso ele tava aposentado. Não lembrava que ele tinha vestido Botafogo. Eu acho que teve até mais uma. Acho que Portuguesa também. Também não lembrava acho que dele, Portuguesa. Deixa eu ver aqui. Em outro clube. Pra não falar merda, né? Então, dos que jogaram Germano. Dos que eu vi, Germano. Dos que você viu, desculpa. Um jogo inesquecível pra você. Carlos Germano jogou um time pra caralho. Vasco, Santos, Portuguesa, Internacional, Botafogo, Paysandu e América e Madureira. Pode, né? Eu só lembro dele no Vasco. Só lembro dele de Vasco. 470 jogos no Vasco. O segundo time que ele tem mais jogo foi no Santos, 27. Então... jogou pouco. 9 pela seleção. Agora, jogo que marcou foi o Vasco e Palmeiras na Mercosul. Caralho. Eu acho que todo vascaíno deve escolher esse jogo, né? Então, esse é tipo responder o Dinamite. Que viveu essa época. É tipo responder Dinamite. Pô, não tem como, né? Não tem como. Mas esse aí nem dá pra mudar, Pedro. Esse não tem como. Qual o segundo? A gente tem muito jogo. Tu tava foi o segundo tempo de Vasco e Palmeiras na Mercosul. Tu tava onde? Cara, eu tava na casa de um tio meu. Eu era pequeno, né? 2000, eu tinha 10 anos. Eu tava na casa de um tio meu e... Galera, os rivais, não vou falar só um time, mas os rivais, era todo mundo gastando a gente. A gente vinha de 3 vices seguidos. O Carioca... Não. A gente veio vice-mundial pro Corinthians em 2000. Eu não consigo lembrar vice do Carioca e tinha sido eliminado, tipo, tomando a porrada do Palmeiras na Libertadores ou do Boca na Libertadores, alguma coisa assim.
E aí a gente, tipo assim, cara, era pra ser um ano maravilhoso, ia ser um fiasco se a gente perde de novo. Eu morava no primeiro andar. Então, eu ia fazer isso. O JV ia falar onde ele tava. Isso é muito maneiro. Onde tava? Lembro, pô. Então fala aí onde então, que você tava. Eu tava em casa assistindo eu e meu pai. Eu morava no primeiro andar, o play do prédio embaixo. Eu tinha uma vizinha de parede. Só mulher, mas elas eram flamenguistas de bater na parede, assim. Era o lance de Vasco fazia gol ou saia gol contra o Flamengo, socava a parede. Batia na tua parede, né? Tu devia bater quando o Vasco fazia gol. Claro! Aí na hora Hoje não tem mais a parede. Pô, o Vasco virou, meu irmão. Tu vai na varanda, botava a cabeça dentro da varanda dela, assim, porra. É uma coisa de louco. O jogo foi isso, porra. Engraçado que o jogo foi tão maneiro, tão importante, né? Tão marcante, que a gente lembra de pequenos detalhes, pô. Eu vi o jogo, eu cresci em Bangu, na sala da casa, eu morava com meu avô, e meu avô no sofá, sentadinho, sempre no mesmo lugar. Pô, o Botafogo faz 3... O Palmeiras faz 3-0 e ele fala... Soltou um palavrão, né? Português, né? Meia dúzia de palavras, vou dormir. E eu, moleque, aguenta aí que o Vasco vai virar. Espera aí. E o Vasco virou, eu me lembro, cara. Então, todo mundo lembra. Eu morava num apartamento aqui próximo todos os Santos aqui, próximo de gente dentro, e a síndica morava embaixo de mim. A síndica, o filho da síndica, o marido da síndica, alguma coisa, era flamenguista. E eu era aquele vascaíno que todo jogo eu gritava. E aí, 2 semanas antes, a síndica gerou uma portaria no prédio e colocou na parede assim, ó. Jogos que começam tarde, ninguém pode ir pra varanda gritar, janela gritar. Aí eu falei, porra, não vou gritar. Afinal, Vasco agora aí. Cara, 3-0 Palmeiras, o marido dela, ou alguém da família dela, flamenguista, gritou. Gol do Palmeiras. Gol do Palmeiras, 3-0. Eu falei, puta, pô, só que 3-0. Eu falei, hoje eu não vou poder. Hoje eu não vou poder gritar. Eu não vou conseguir gritar. Né? Aí eu saí para ver o primeiro tempo na sala, fui pro quarto. Segundo tempo, liguei a TV e fiquei lá. Falei, caralho, vai rezando, fazendo o que podia. 3-1, 3-2. No 3-3 eu peguei uma vassoura e bati de cima pra baixo assim, ó. Muito perto da janela dela e ficava pô, no 3-3. E aí quando eu volto, já tá aquele bolo ali com viola virando um 4-3. Eu falei, aí eu gritei. Dia seguinte a multa lá em casa. Primeira multa que eu tomei no prédio. Mas não multaram o cara não quando gritou gol do Palmeiras? Que nem quis nem saber. Eu tinha 12 anos, pô. Valeu a pena. Minha mãe pagou feliz da vida. Minha mãe pagou feliz da vida. Mas aí isso é um jogo marcante pra todo mundo mesmo. E camisa, hoje você tem uma parceria com... Você tem algum... Não, tô sem parceria agora. E qual é a camisa do Vasco mais bonita que você já viu aí dessa... Cara, acho que é aquela do Camisas Negras. A última. A última? Com a gola branca. Com a gola branca. Diadora. Da Diadora. Não, da Diadora não. Não, da Diadora tem também uma parecida, mas essa é da capa mesmo. Da capa. Vocês me deram, que vocês me deram de presente, inclusive. Sim. Ah, sim. Tá. Ela é preta com a gola branca. Com a gola branca. Tem uma da Diadora que você já teve no episódio com ela uma vez. Pô, eu acho ela linda, aquela preta da Diadora. Ela tem tipo na verdade, a camisa mais bonita do Vasco é sempre a próxima. Caraca, essa camisa. Mas eu gosto mais dos terceiros uniformes, porque foge um pouco do vou te falar, eu era um cara que gostava muito do terceiro uniforme também. Sempre gosto do terceiro uniforme. Terceiro porque foge um pouco do padrão. Sim. Eu sou totalmente contra sair do padrão no primeiro e no segundo. Mas o terceiro é isso. Eu não sei nem se tá na pauta, mas eu queria te fazer uma pergunta. Você tem 34, você é novo, pô. É mais novo da mesa aqui. Sonho, tem? Um sonho brabão? Cara, sempre tem, né? Sonho. Mas nada. O meu sonho era viver de humor. E já conseguiu? Já consigo hoje me sustentar com humor. Mas sonho é crescer e virar um humorista não só reconhecido pela torcida do Vasco, mas pelo Brasil. E quando você fala crescer como humorista, sempre com viés de Vasco, né? Porque imagina que surge alguma coisa pra você trazer toda a sua criatividade para o público em geral. Não, pro público em geral dá. Tu toparia, por exemplo, deixar o viés de Vasco para exercer a função de... Aí depende, como assim deixar? Não. Então, vamos lá. Hoje você faz humor com o Vasco. Sim. O Vasco é o epicentro da parada ali. Se alguém te chama hoje para exercer o que é o teu sonho, que é ser humorista, e de uma maneira mais abrangente, você toparia deixar de... Não deixar, mas toparia... Você faria os dois em simultâneo ali? Dá para fazer os dois. É o que eu tento fazer, na verdade. Na verdade, eu fazia isso já. Que eu era humorista clubista vascaíno, e que zoava todo mundo. Sim. Zoava todos os times e tal, inclusive o Vasco. Só que o Vasco foi entrando numa fase que não dava pra eu não falar do Vasco. Entendeu? A galera me cobrava.
que eu acho até meio que uma palhaçada. Tipo, tu tá zoando o Botafogo por quê? O Vasco tá na merda. Então a galera falava muito isso e realmente, tipo, não dava. Todo jogo do Vasco tinha alguma coisa pra falar do Vasco. Sim. Eu procurava falar dos outros times e voltar pro Vasco. Não, vamos tentar falar aqui do Fluminense e voltar pro Vasco. Então, chegou numa fase que eu só falava de Vasco por causa disso, porque eu só podia falar de Vasco. Hoje, agora no Mundial, por exemplo, eu quase não falei de Vasco. Eu até coloco o Vasco ali numa piada ou outra, mas eu falo mais dos outros times que estão no Mundial. Então, tu até falou que o Mundial que escolheu falar do Vasco, né? Mundial, Fantástico. E realmente. Do nada o Fantástico escolheu falar do Vasco. Foi? Pô, fizeram um vídeo desse de inteligência artificial zoando o Vasco no início do campeonato. No início do campeonato, botando todo mundo indo, acho que pro Mundial, né? E o Vasco indo de cara velho. Cara, tem 20 times no campeonato. É que a Globo é muito Flamengo, né? Só o Rizek pra criticar o Flamengo na Globo. Aí eu acho que é isso. A minha ideia é ser um humorista clubista vascaíno e que fala de outras coisas também. E que coloca sempre o Vasco ali. Então o sonho é crescer naquilo que você já conseguiu atingir. E como é que você vê isso, assim, pra ser nossas últimas perguntas aí? Como é que você vê isso? Que tem, Pedro Certezas, que é um moleque que vive de humor. O Certeza acho que é um bom exemplo. Até o Casé. Do que você gostaria de... Do que eu gostaria de atingir, né? De atingir. Legal. Que é o Casé. Todo mundo sabe que ele é vascaíno, que ele torce muito pro Vasco. Ele faz piada com o Vasco, mas ele trabalha ali em tudo, entendeu? No geral. E hoje ele consegue comparar o pau dele com o pau do Kid Bengala ao vivo. E ninguém critica, ninguém nada. Vira piada. Galera ri, compartilha no grupo da família. Porque o cara, ele conseguiu. Ele é outro nível, ele venceu. Ele é outro nível. Acho que o Casé é um exemplo pra geração, né? Geral. A galera toda que queria chegar... E que não é um humorista, né? Acabou virando humorista. Ele é comunicador. Ele é meio que... Se bem que eu ia dar o exemplo do Jô, só que o Jô era humorista e virou comunicador. O Casé é comunicador e tá virando humorista. Eu tenho uma percepção que para ser humorista tem que ser muito sagaz, né? Muito rápido na verdade, dá pra tu estudar, né? Tem técnica de humor. É meio que... Tem técnicas. Então, o jeito, por exemplo, o jeito que às vezes tu fala nos vídeos lá no Instagram, o semblante que você coloca no vídeo, isso é uma técnica, né? Na verdade, foi uma coisa que acontece, né? Naturalmente. Tom de voz. Isso não se aprende, por exemplo, quando tu fez... Tom de voz. Até tem exagero, é uma das técnicas do humor. Então, tu exagerar, tu repetir sempre a mesma coisa. Tem a técnica da repetição. Então, tem várias técnicas do humor que geram o gatilho ali. Legal. Vou te deixar encerrar. Tu é cria de onde? De Irajá, Zona Norte. Zona Norte. Pô, tá na cara, né? Cara da Zona Norte do Rio. E já tá vendo como é que é o teu processo criativo, então, pra finalizar. Tu senta lá na mesa, se dedica, pega ou simplesmente toma uma cervejinha e vamos ver o que vai sair. Não, num dia normal, é estudar sobre o Vasco, ver o que tá acontecendo e ver se tem alguma coisa que dá pra... que dá engajamento, que dá pra tu falar que algum jogador que foi contratado, fazer uma análise, algum jogador indo embora. Informação, né? Então tem sempre notícia. Até brinco com o pessoal que faz vídeo de notícia que eu assisto o vídeo deles primeiro pra depois fazer o teu. Muita gente fala, tem amigo jornalista que, não posso te contar as paradas porque senão tu vai contar pra todo mundo no teu vídeo. Cara, não dá piada. Se eu souber que tá vindo o Messi pro Vasco e você não souber e eu falar isso, ninguém vai entender nada. Tem que passar por ele antes. Tem que passar por ele antes, todo mundo ficar sabendo. Pra depois dar piada. Pra eu fazer a piada. Legal. Já tá fazendo a do Thiago Mendes? Não, ainda não. aí eu pego esse tema primeiro, escrevo, eu vou criando tópicos em cima desse tema. O que dá piada, faço uns 6 tópicos e trabalho em cima disso. Aí eu escrevo um texto em cima desses 6 tópicos, com as piadas já tudo certinho. Quando o texto está pronto, eu gravo. Sempre tem um improviso ali na hora. Uma piada que eu não pensei na hora de escrever, mas que surgiu ali na cabeça na hora. Depois editar normal. Editar é uma parada que eu não abro mão. E é a parte mais chata, talvez, ou não? É porque é repetitivo demais, né? É a parte mais chata. É o mesmo trabalho sempre. Não e é o mais demorado, de repente, do processo todo, ou não? Não, acaba que não. Acaba sendo o mais rápido. Já tá acostumado. Eu edito em 30, 1 hora no máximo. Só que é muito repetitivo, então acaba sendo mais chato. É um trabalho que eu gostaria muito de passar para outra pessoa. Só que eu não consigo porque é muito particular também. Eu acho que o teu feeling, é a tua cara ali, né? É teu... Exatamente. Quem são as tuas referências? Você falou, tem que passar por você primeiro para depois eu fazer a piada. Quem são as tuas referências, assim, de... Juninho, né, o Machão da Gama. Legal. Que eu acompanho muito. E, cara, notícia do Vasco, no geral, eu entro muito na Net Vasco, apesar de não gostar deles, porque eles não me dão espaço.
Nunca apareceu um vídeo meu na Net Vasco. Olha, vai aparecer agora. Cara, fala. Coisa. Não, então, pô, tomara a Net Vasco. Dá o espaço pro JV e pra gente, tanto que a gente quer, pô. A gente saiu semana passada, a gente saiu lá na Net Vasco semana passada. Saiu do episódio do Alberoni. A gente ficou até surpreso pra caramba, ficamos felizes pra caramba. Teve uma repercussão bacana, muita gente viu o episódio, deu uma bombada maneira. Eu acho que alguém da Net Vasco não gosta de mim. Alô, Net Vasco, JV aqui, a gente achou até que tivesse sido um movimento do Alberoni, mas não foi. Se até soubesse que tu tinha essa vontade, né? Essa vontade. Não, essa vontade. Pô, se soubesse que você estava sendo mal visto pela Net Vasco, de repente tinha até repensado, de repente. Não teria trazido. O convite. Não teria trazido. Podia ter trazido o Danlessa. Deram mole. Inclusive, depois faz contato com o Danlessa lá, vai ser um prazer receber o Danlessa aqui. Fala com ele, ele é um cara, a gente... Danlessa é parceiro, já tive a oportunidade também de trocar ideia com ele pré-jogo, assim. Ele é um cara super tudo bem. Tranquilo. Eu acho que se a agenda dele estiver tranquila, que é difícil também. A dele é mais imagina. O cara tá lá nos Estados Unidos criando conteúdo. A gente vai pegar esse corte, vai marcar Net Vasco, eles vão soltar o... A gente precisa... Alô, Net Vasco. Antes de agradecer... Eu sou humorista. Ele só é humorista, só Net Vasco. Antes de agradecer a participação do JV aqui, meus amigos, a gente precisa falar dos patrocinadores, Léo. E a gente tem todo um trabalho aqui, tá vendo? O JV faz o trabalho de edição, ele percebe como a edição faz parte, como botar a cara dele ali. Ele é um fenômeno, ele consegue gerir tudo sozinho. A gente não consegue, então a gente precisa ter muito apoio da Maran Agência para nossa questão do nosso marketing, para cuidar do nosso marketing. Então, se você está em casa, tem um projeto seu que não saía do papel, tem dificuldade de se vender na rede social, de site, de venda e anúncio em rede social, cara, faz contato com a Stephanie da Maran, pessoa super do bem, gente boa. Tocou nosso projeto, pegou no colo aqui, fez a gente ter essa carinha bonita que você está vendo aí. Não a minha, a do canal. O que você está visto aí com certeza é fruto da Maran Agência. E também falando também da nossa querida Alta Performance. O mês de julho ele começa com espaço para novos patrocinadores, né? Com toda certeza. Com toda certeza. E, cara, é fundamental a gente ter esse incentivo, né? Esse empurrão da corda nosso sonho, porque... a gente tem... Pra gente conseguir trazer convidados gabaritados como o JV, por exemplo. Exatamente. A gente tem... Que honra. Todo um custo. É a honra, tá? Pensei que ele fosse falar mais alguma coisa. A gente tem todo um custo, todo um aparato que a gente precisa... A gente não consegue se dedicar 100%. E a gente também, assim, são pessoas que estão impulsionando a gente e que fazem sentido com o podcast. Nosso podcast é o quê? De alta performance. Então, muito bom. E eu queria agradecer muito a Alta Performance, porque assim, eu tenho parceria com eles lá pela transportadora, a gente compra pneu e reforma pneu com eles. Mas assim, ajudaram a gente, iniciaram com certeza. A ajuda, o patrocínio de maneira recorrente, por alguns meses seguidos. Eu queria agradecer ao Diogo por isso. Obrigado, irmão. Você nunca será esquecido. Quando a gente chegar no nível do Jota aqui, do nosso amigo JV, você pode ter certeza que você vai ser lembrado como se... Você vai ganhar uma olhada do podcast da Colina. E para você que tem seu carro leve, ou até sua transportadora, enfim. Pneu de alta qualidade, alta performance. É isso aí. E a gente precisa falar, JV, você mora onde agora? Agora eu tô morando ali em frente ao Parque Olímpico. Frente ao Parque Olímpico, pô. Vai Jacarepaguá. Vai rapidinho na sua... Agora é Barra Olímpica. Vai rapidinho na sua... O homem saiu de Irajá, pô. Tá na Barra. Eu saí de lá fugido. Você vai rapidinho pro melhor café da Barra da Tijuca. Cafezinho. Você vai ter cafezinho. Você vai ter a possibilidade de... Pô, liga pro Igor. O Igor vai estar lá, te espera lá, encontra com ele lá. É o melhor café da Barra da Tijuca da região, com toda certeza. Aquele brunch. Opções de lanche, almoço executivo. Melhor café da manhã da Barra da Tijuca, você encontra lá no Parque das Rosas, no cafezinho. Atendimento de qualidade, pode ir lá. Me cobrar depois. Exatamente. Pode cobrar a gente aí. Então, galera, é isso. Agradecer aqui a participação do meu parceiro, Léo. Obrigado. Igão, muito obrigado. Tamo junto JV, sempre. todo mundo que vem aqui. Sempre tem todo mundo não, que na última semana eu esqueci com o Valdir. Deixei um furo aqui no ar, mas 90% das pessoas que vêm aqui... Ele vai participar da gente. Termina com a mensagem. Depois, se você quiser mandar mensagem para um patrocinador, para alguém. Mas eu queria saber, seria muito bom se o JV puxasse uma paródia aqui agora. Saca um violão aqui e mandar mensagem pra gente. Mas não vou fazer isso com você, não preciso. Queria que você deixasse uma mensagem pra galera que tá pensando em ser, quero ser como o JV, quero começar no humor, quero começar a brincar, quero botar minha cara na internet, quero fazer um trabalho bacana, sem ser desrespeitoso, de maneira inteligente. O que você tem a dizer aí pra essa galera? E já de cara que deixar um muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Sempre... Sendo que essa galera
está incluso eu. Exato, deixa um recado pra gente. Que a gente quer um dia chegar como JV. Essa resenha aqui foi muito maneira, uma das mais maneiras que a gente teve aqui. Com certeza. Principalmente por isso, porque a gente transporta tudo aquilo que ele viveu no início dele porque a gente tá vivendo no nosso início. A gente tá aprendendo muito contigo aqui. Com certeza, com certeza. Alavancar o nosso projeto, que é o nosso sonho. Pô. Também tem um sonho de... Ter 200 mil, 250 mil seguidores no Instagram. Com certeza. Cara, eu acho que o que tu falou aí já, o principal é sempre tentar manter o respeito. Tentar sempre pensar se você não tá ofendendo alguém, não tá machucando ninguém. Por mais que, às vezes, eu pegue muito no pé de um jogador. Não é a intenção ofender nenhum jogador. Claro, tem o lado humano dele. Só que também é um jogador que ganha 100 mil e, pô, fazer uma piada. Pô, mas tu brinca com quem ganha 100 mil? No Vasco acho que não tem isso, não. Acho que não tem mais, não. É daí pra cima, pô. Isso é só da base, né? É, só da base, só da base. Galera da base. Então, eu acho que eu gostaria muito de ganhar 200 mil e ter uma galera fazendo piada sobre mim. Eu também. Mas é sempre assim, tentar manter o respeito, até com os outros torcedores, né? Rivais, porque é uma galera que também assiste, né? Sim. E cara, não desistir, não dar ouvidos pra galera que critica demais. E, às vezes a crítica nem tem tanto fundamento assim. Acho que a crítica tem que ser construtiva. Se não te ajudar a evoluir, não é crítica. É uma parada que só tá ali pra te ofender mesmo. Então, eu tive muito amigo no início que meio que criticava, mas só por criticar mesmo. Sem fundamentar. Né? É só porque... Não, só porque eu queria te ver bem, né? Tu acha que tu vai chegar longe com isso aí? E eu segui, sem olhar pra... Até falei de criar outro Instagram justamente por causa disso, porque tinha amigo que dava moral, mas tinha amigo que criticava também. Então, pra fechar o olho pros dois, eu não quero moral de amigo, nem a crítica do amigo. Eu quero só que a galera diga o que tá achando do trabalho. Belo termômetro isso. E fiz isso. Bom. E segui nessa linha aí. E acabou dando certo. Eu acho que o principal é isso, é você seguir o teu trabalho focando no seu, né, na sua evolução, sem dar muito ouvido pro que a galera fala, porque é o ditado, né? As pessoas querem te ver bem, mas nunca melhores do que ela. Exato. Exatamente. Então, bacana. Bacana, JV, muito obrigado. E a gente tá com essa bandeira, com essa camisa do Bayern aqui hoje. Episódio mais humorado, né? A camisa 3 do Vasco. Camisa 3 do Vasco, na verdade, exatamente. Tá aqui na mesa hoje. E eu queria saber, só pra última pergunta. O JV foi o Brasil no Mundial de Clubes? Com certeza, eu fui o Vasco no Mundial de Clubes. Você torceu para os brasileiros no Mundial de Clubes? De jeito nenhum, eu torci pro Vasco, torci pro Bayern, porque Bayern é Vasco, se é Bayern é bom. Torci pro City, infelizmente o City saiu ontem, agora talvez o vídeo do Fluminense, da eliminação do Fluminense vai ser adiado mais um pouquinho. Tu tinha falado que era sexta. Eu tinha adiado pra sexta, aí o City saiu. Agora já não sei se vai ser sexta. E a gente tá gravando aqui, ó, tá passando o jogo do Real agora, exatamente, tá no intervalo, tá 0-0. Então, vamos ganhar aí, que a gente não estranha. quer... Se bem que o Al Hilal empatou com o Real Madrid também, né? Empatou com o Real Madrid, ganhou do City. De repente, pode ser o vídeo do Fluminense sai na sexta. A gente está subestimando o Al Hilal, mas... E o Al Hilal, só para encerrar aqui, o Al Hilal é um time que é um dos mais perigosos também, que você tem muita coisa para provar ali. Sim, com certeza. Né? Não, e tem um baita elenco, pô. Baita elenco, tem não só um elenco bom, mas é um time que tá querendo provar muita coisa. É isso aí. JV, muito obrigado, meu amigo, pela participação. Eu que agradeço. Te encontro em São Januário, então, já. Vamos, satisfação. Tamo junto. Galera, muito obrigado. Não esqueçam de dá like, nos segue, compartilha esse vídeo, que a gente posta vídeo todo dia, episódio toda semana, pô. Outro detalhe, cara, que a gente fez uma força-tarefa no WhatsApp aí. Se inscreve que a gente precisa bater quantos inscritos no YouTube? A gente precisa de 1000 inscritos no YouTube. A gente tá começando a nossa remada ali, ó. Tá difícil, JV. Vou cobrar o like do JV daqui a pouco. Inscreve lá, manda pro seu amigo, pro vascaíno, manda pra todo mundo, pra família, ajuda a gente lá. Tá precisando muito de inscritos pra gente começar a fazer nossas lives também no YouTube e aumentar ainda o nosso poder de expansão aí. Valeu? Valeu, rapaziada. Espero muito obrigado, galera. Espero que vocês tenham curtido.